Que a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam contigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22, é dito que trouxeram um endemoninhado, cego e mudo a Jesus, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. A multidão que presenciara o milagre ficou admirada, porém os fariseus, os religiosos, murmuravam. Falar sobre espíritos malignos é estranho para nós hoje, mas na época de Jesus, a maioria das pessoas teria aceito a existência de tais espíritos. E a partir dessa experiência, Jesus conta uma história com a qual todos nós podemos nos identificar, porque todos provavelmente limpamos garagens ou armários apenas para descobrir que acabamos de abrir espaço para juntar mais lixo. Assim, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45, e acompanhar essa história. Enquanto você encontra essa passagem em sua Bíblia, quero pedir a você que está assistindo essa mensagem pelo YouTube, que se inscreva em nosso canal. Ali você encontrará diversas pregações, devocionais e ensinos da Palavra de Deus. E para receber o comunicado de novas postagens, acione o sininho. Lembre-se que ao deixar o seu like e fazer seus comentários, você estará nos ajudando a melhorar nosso canal. Mas quero fazer-lhe um pedido especial. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e ore para que o Espírito Santo faça desse canal uma oportunidade de semear a palavra de Deus no bom terreno. Acompanhe a leitura de Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O ponto principal de Jesus na passagem de hoje não é fornecer uma explicação completa sobre possessão demoníaca e exorcismo, embora esses versículos tenham relação com esse assunto. Em vez disso, Cristo está enfatizando mais uma vez a necessidade de um compromisso sincero consigo mesmo. Não basta experimentar as coisas boas do reino, é preciso arrependimento e obediência. O discipulado que transforma vidas deve preencher o vazio deixado pelo pecado e pelo mal. Caso contrário, seria melhor não ser libertado de tal escravidão. É certo que um crente verdadeiro não pode ficar endemoninhado, pois Cristo habita nele. Porém, Satanás buscará de todas as formas afastá-lo da sua comunhão com o Senhor, colocando-lhe laços e armadilhas para desestabilizá-lo, feri-lo, destruí-lo. Esse é o seu objetivo. Daí a importância vital de permanecermos com Cristo em nossas vidas. Onde Jesus habita, o inimigo não pode entrar. Ele vai forçar a porta para amedrontar você. Mas se lembre que nos umbrais de sua porta tem a marca do sangue do Cordeiro. E foi ele que tirou os teus pecados e te deu uma nova vida. Voltemo-nos à nossa pequena história de Mateus 12, 43 a 45. Cada momento que é narrado serve a um propósito. Primeiro, o mal vive no coração, depois vai embora. Segundo, o mal volta. Terceiro, o homem acaba pior do que no início. Se dizemos: pastor, mas estou na igreja, então a pessoa relatada nessa história não poderia ser eu. Não tenhamos tanta certeza. A história que lemos nessa noite tem o propósito de confrontar as pessoas. É destinada a produzir uma inquietação em nossa alma. A advertência brota do amor e vem daquele que lê cada coração. Jesus sabe como é fácil mostrar uma aparência de devoção e, no entanto, ter um coração vazio. Daí ele ter dito aos religiosos de seu tempo em Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28. Sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Pareceis justos aos homens,
mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quando o pastor inglês Joseph Parker pregou sobre esta passagem há mais de um século, ele começou seu sermão comentando que Jesus raramente disse não. Ele quase sempre dizia sim. Ele disse sim aos feridos, ele disse sim aos culpados, ele disse sim aos confusos, ele disse sim aos desesperados, ele disse sim aos oprimidos, ele disse sim aos rejeitados. Jesus quase sempre dizia sim. Ele gostava de encorajar e consolar. Ele cumpriu as palavras do profeta Isaías no capítulo 42, verso 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Ele não veio para amontoar mais dor àqueles que sofrem. Ele veio para levantar a carga e carregar os fardos daqueles cujas vidas haviam sido arruinadas pelo pecado. Joseph Parker disse claramente: Jesus só diz não com uma razão, com um propósito. É por isso que a história narrada em Mateus capítulo 12 nos assusta. Eis o momento em que Jesus disse não, ou seja, não podemos deixar a casa vazia. Essa pequena parábola não é sobre prostitutas. Jesus nunca disse uma palavra dura a uma prostituta. Encontrou-as onde estavam e indicou-lhes uma vida nova e melhor. Quando Jesus disse essas palavras, ele não estava falando com viciados em algum hábito escravizador. Jesus nunca teve uma palavra dura a dizer àquelas almas infelizes. Ele os amava, era amigo dos pecadores. Quando Jesus contou essa história, ele estava conversando com as pessoas mais religiosas do antigo Israel. Essas palavras não eram dirigidas a pecadores notórios, não eram, segundo os padrões da época, dirigidas à escória da sociedade. Pelo contrário, eram os mais conceituados, os mais reverenciados, eram os religiosos. Contudo, sua religiosidade havia endurecido seus corações. Eles corriam o risco do inferno todos os dias e não se davam conta disso. Jesus estava conversando com homens que viviam estudando a lei de Deus. Esta parábola era para os escribas e os fariseus. Jesus mira nas pessoas que pensavam que essas palavras nunca poderiam se aplicar a elas. Aqui está um pensamento chocante. Nenhuma prostituta jamais blasfemou o nome de Jesus, mas os religiosos o fizeram. Nenhum viciado jamais blasfemou o seu nome, mas os religiosos o fizeram. O que aprendemos com essa pequena história? Se ponderarmos cuidadosamente, podemos aprender como o diabo captura uma vida e tiramos ensinamentos preciosos para não cair em suas armadilhas. O primeiro passo do diabo para capturar uma vida é recuar para fazer uma emboscada. Relembre a trajetória da história. No princípio, havia um homem sob as garras de um espírito maligno. Se você quiser chamá-lo de possuído pelo demônio, isso certamente será verdade. O pecado estava estrangulando a sua vida. Aquele homem era escravo do pecado. A sua vida não tinha nenhum significado positivo. Ele pecou e pecou novamente e depois pecou mais e mais. Essa era a sua vida, seu padrão, e ele não podia fazer nada a respeito. Em algum momento, o demônio deixou o homem. Jesus não explica como ou por que isso aconteceu e é inútil especular. O espírito maligno deixa o homem e começa a vagar por lugares áridos procurando repouso. Com a saída do demônio, o homem que é simbolizado pela casa encontra-se vazia, varrida e ornamentada. Ou seja, o homem está com sua vida limpa. Os hábitos autodestrutivos desapareceram de repente. Agora ele passa a ter um padrão moral ilibado. Deixe-me ilustrar literalmente essa primeira parte da história. Em nossos dias, há muitos homens e mulheres escravizados pela pornografia. Ela flui pela internet como um fluxo, um rio grande e caudaloso, imundo.
Não importa o quão sábio, bom e forte você seja, você está sempre a apenas um clique de distância do desastre. A pornografia flui livremente das fontes poluídas de mentes depravadas que querem ganhar dinheiro, expondo o corpo de homens e mulheres como objetos que são comercializados, adquiridos em sites da internet. Infelizmente, muitas pessoas são capturadas e escravizadas por isso, inclusive pessoas de dentro da igreja. Então, vamos supor que a pornografia tenha um controle sobre esse homem. Ela o controla e o escraviza. Porém, um dia ele é libertado. O espírito maligno vai embora e os impulsos desesperados vão embora com ele. Um dia, o hábito da pornografia perde o controle sobre esse homem. Um dia, a compulsão pela luxúria desaparece. O homem vive dias, semanas e meses e nunca mais volta para aqueles cantos escuros e escondidos da internet. Ele sente a alegria e a paz de espírito que a liberdade lhe proporciona. Os impulsos que o arrastavam para o inferno desapareceram. Até que um dia alguém lhe diz algo ligeiramente sugestivo sobre imoralidade sexual, ou alguém lhe envia algo indecente pela internet, ou em um momento de fraqueza, quando está cansado, irritado e desanimado, lembra-se do que costumava olhar, e assim as lembranças voltam. Em pouco tempo, o dilúvio do pecado da pornografia volta a dominá-lo. Ele está de volta ao poço de lama, novamente. No final, o que ele nunca pensou ser possível aconteceu. Ele está muito pior do que antes. A vergonha o domina. Entretanto, ele mergulha cada vez mais fundo no poço de lama. O que aconteceu? Satanás fez um pequeno recuo para montar uma emboscada e o homem caiu nela. Esse homem cometeu um erro fundamental. Livrou-se do mal, mas nunca o substituiu pelo bem. Uma vez que o espírito maligno o deixou, o homem fez uma espécie de reforma moral, mas o seu coração nunca mudou. Ele varreu e deixou a casa limpa, ele se livrou da sujeira, ele limpou as manchas das paredes, ele lavou o vômito da pia. Ele fez a casa parecer boa, mas não colocou nada no lugar do mal. A casa estava mobiliada e pronta para alguém ocupá-la. Estava limpa, mas vazia. Jesus disse que esse homem estava pior no final do que no início. Isso me leva a um ponto importante. Muitas pessoas que parecem exteriormente livres lutam terrivelmente no seu interior. Amados, eu usei a ilustração da pornografia, mas quantos não lutam com a bebida, escondendo-se atrás do próximo copo? Outros lutam com as drogas, com a fofoca, com a mentira, com o roubo, inclusive alguns pecados que poderiam ser tidos como toleráveis, mas que estão retornando à casa que estava vazia, varrida e ornamentada. Esse fato não deve nos surpreender nem desanimar. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 7, versos 18 a 20, quando falou sobre a luta interior entre a atração do bem e do mal, disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Gostamos de pensar que estamos fazendo melhor no que diz respeito ao nosso controle sobre o pecado. Deixamos tudo limpo no domingo. Estamos bem, estamos vestidos, somos todo sorriso. Conhecemos a nossa rotina, sabemos o que dizer. Mas por trás de cada rosto sorridente há uma história. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós ficamos aquém em muitos aspectos. Imagine, querido, se nós tivéssemos o poder de ver a verdade nua, um sobre o outro. Se eu soubesse toda a verdade sobre você, se você soubesse toda a verdade sobre mim,
Se todos nós soubéssemos as verdades uns dos outros, certamente todos nós estaríamos perplexos, boquiabertos. Talvez sairíamos correndo e gritando da igreja e nunca mais voltaríamos. Muitas pessoas, amados, que parecem estar bem, estão lutando com o ressentimento, com a raiva, com a amargura, com o espírito crítico, com a luxúria, com o vício, com a desonestidade, com a crueldade, com o medo, com a incredulidade e com a falta de perdão. Na verdade, ninguém conhece a fundo a nossa história, somente o Senhor. É Ele que sonda o nosso coração e perscruta a nossa mente. Nem a nossa esposa ou o nosso marido, nem os nossos pais ou os nossos filhos nos conhecem por completo. Na verdade, ninguém conhece a fundo a nossa história. Temos medo de dizer qualquer coisa sobre isso, porque somos crentes. O que as outras pessoas da igreja diriam, se soubesse isso de mim? O homem da história de Mateus 12, acabou em uma situação muito ruim, e a maioria de seus amigos não sabia disso, porque as batalhas do coração raramente são vistas pelos outros. Nós mesmos procuramos escondê-las. Mas há um segundo passo que o diabo dá para capturar uma vida. Ele ilude com uma falsa vitória. Quando o demônio voltou e viu que a casa que ele havia deixado estava limpa, varrida, que a desordem tinha desaparecido, que a sujeira tinha sido removida, que as paredes tinham sido repintadas, que as janelas foram reparadas, as fechaduras substituídas, o tapete lavado, o gramado cortado, as plantas replantadas, tudo parecia ótimo. Aquele homem merecia um prêmio, um crédito pelo seu esforço. Ele havia se dedicado para mudar. Ele havia aparentemente feito um grande trabalho. Sabemos que mudar, amados, é difícil. E parece que com o passar do tempo, mais difícil se torna a mudança, porque nós nos apegamos às coisas ao nosso redor. Aparentemente, esse homem, com muito trabalho e profunda determinação, ele tinha conseguido melhorar muito a sua vida. E é sempre bom se livrar da desordem externa. Que Deus, por exemplo, abençoe as instituições que ajudam homens e mulheres a se libertarem dos padrões destrutivos do comportamento humano. Por que não falar, por exemplo, dos alcoólatras anônimos, que ajudam tantas pessoas que estão debaixo do vício da bebida? Que Deus abençoe aquelas pessoas que ajudam outras, que sofrem e tentam restaurar suas vidas que foram quebradas, como, por exemplo, a Associação de Prevenção e Assistência aos Dependentes de Drogas. Pessoas que lutam com aqueles que são dependentes, que são usuários de drogas. Porém, amados, o triunfo do homem da nossa história, do Evangelho de Mateus, durou pouco, porque foi incompleto. Às vezes, amados, pequenas vitórias podem ser uma maldição. Elas podem nos levar ao orgulho e à destruição final, porque nós passamos a achar que fomos nós que conquistamos aquilo, que fomos nós que alcançamos o êxito. O sucesso incompleto nos faz olhar no espelho e nos parabenizar por algo que realmente não fizemos. Isso nos faz pensar que fomos nós que fizemos isso acontecer, que nós que merecemos o crédito por abandonar o mau hábito. Era esse sentimento que estava no coração dos fariseus, dos religiosos, porque eles se achavam merecedores, dignos da honra que recebiam do povo, porque eles eram pessoas esforçadas, dedicadas, eles conseguiam seguir a lei de Deus pelo esforço. Queridos, quando você encontrar uma tartaruga no topo de uma árvore, você sabe de uma coisa com certeza: ela não chegou lá sozinha, alguém a colocou lá. Aquele homem fez uma limpeza admirável da casa, ele colocou a sua vida em ordem até certo ponto, ele mudou seus hábitos, melhorou as coisas por fora, mas nada mudou por dentro. Ele até tinha uma aparência de religioso, ele tinha até uma aparência de coisa boa, mas era só por fora. Por dentro estava corrompido, corroído pelo pecado. Após a criação do mundo, Satanás teceu uma teia de enganos e mentiras para liderar os nossos primeiros pais em uma rebelião contra Deus. Lá em 1 João capítulo 5, verso 19, nos é dito que desde a queda da humanidade, o mundo inteiro jaz no maligno. E aqui, quando se fala de mundo inteiro, não está se falando dos continentes, está falando da humanidade, que não há ninguém nesse mundo,
Não há nenhuma representatividade, não há ninguém que fique fora dessa realidade de viver sob o peso do pecado. Tão poderosa é a influência do diabo sobre a humanidade, que lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 2, o mal é descrito como o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Todo o pecado dos homens contra Deus ocorre em conjunto com as estratégias do diabo. É claro que o diabo sempre vai procurar nos incitar a pecar, a fazer coisas que entristeçam o coração de Deus. Além do seu desejo, além do meu desejo de pecar, o dedo de Satanás sempre vai estar aí. Tendo liderado a humanidade em rebelião contra Deus, Satanás agora manifesta a sua influência sobre os homens de várias maneiras. E uma delas é iludindo o homem com uma falsa vitória sobre o pecado. Às vezes, pelo fato de acharmos que somos membros de uma igreja, pelo fato de estarmos frequentando uma igreja, pelo fato dos nossos pais serem crentes, pelo fato de termos até um título de liderança na igreja, achamos que estamos isentos, imunes à influência do inimigo. Satanás, queridos, ama manter os homens e as mulheres na escravidão do pecado e no medo da morte. Quantos não são reféns do medo da morte? Mesmo os crentes estão sujeitos aos ataques opressivos de Satanás, mas o diabo nos ataca de forma única. Toda maldição, toda malícia do diabo é dirigida ao povo de Deus, de modo que as Escrituras se referem a ele como o acusador dos irmãos. O maligno anda procurando condenar aqueles a quem Cristo redimiu. Você é um redimido do Senhor. Por mais que o diabo procure te acusar, o repreenda em nome de Jesus, porque ele não tem poder sobre a sua vida. É claro que eu estou falando aqui para quem é trigo. Eu não estou falando para quem é joio. Eu não estou falando para aqueles que vivem com a capa de religiosidade. Eu estou falando para aqueles que são discípulos de Jesus. Mas há um terceiro passo que o diabo usa para capturar uma vida. Ele volta com outros demônios. O problema, queridos, não era a pornografia e nunca foi. O problema não é o álcool e nunca foi. O problema não são as drogas e nunca foi. O problema não é a mentira e nunca foi. Essas coisas são terríveis, mas apontam para um problema mais profundo. Muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa que lutava firmemente contra o alcoolismo. Ele passava por momentos de altos e baixos, vitórias e derrotas, mas ele não se entregava à escravidão do vício, continuava lutando. Era um irmão que exercia liderança na igreja. A maioria das pessoas não sabiam daquele seu problema. Isso significava que ele continuava na igreja, exposto à mensagem do evangelho, do ensino da palavra de Deus, e ele sabia que aquela escravidão era pecado. Eu lembro-me de uma coisa que eu lhe disse, e que foi proferida por Jesus lá no Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 10, que diz: já está posto o machado à raiz das árvores, pois que não produz bom fruto, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Queridos, naquele dia eu falei àquele homem, quando se trata de quebrar hábitos pecaminosos, você tem que colocar o machado na raiz da árvore. Você não pode simplesmente cortar os galhos, porque eles vão voltar a crescer. É preciso ir à raiz da questão. E eu sei que isso é difícil, porque as raízes estão escondidas. É muito mais fácil cortar os ramos do mau comportamento, deixando as raízes intocadas. Na história contada por Jesus, o homem limpou a casa. Isso, queridos, é como cortar os galhos doentes. Contudo, as raízes da árvore se mantiveram intactas. Embora a casa, superficialmente, aparentemente, parecesse melhor, ela estava vazia. É por isso que o último estado daquele homem foi pior do que o primeiro. A sua vida era como um apartamento mobiliado, pronto para ser invadida por marginais. Nenhuma vida pode ficar desocupada por muito tempo. Ou o Senhor entrará, ou os espíritos malignos voltarão. Sabemos que isso é verdade, queridos, porque o demônio diz a si mesmo: voltarei para a minha casa de onde saí. De alguma forma o demônio sabia que toda aquela reforma externa não afetara em definitivo o seu interior.
A casa ainda estava vazia, e uma casa vazia significa que o demônio poderia voltar a qualquer momento. Foi o que ele fez. Só que dessa vez, ele não veio sozinho. Ele trouxe 7 de seus amigos, espíritos piores do que ele mesmo. Seria como uma gangue de bandidos encontrando uma casa vazia, um apartamento, e tomando-a para si. Só que isso está acontecendo, queridos, no reino espiritual. Imagino aquele demônio voltando para casa e batendo na porta. Olá, alguém aí? Quando ninguém respondeu, o demônio disse: olá, Jesus, você está aí? Se Jesus vem à porta, o demônio tem que sair, tem que bater em retirada. Mas se Jesus não responder, o demônio está livre para entrar. Quem está morando no teu coração, na tua vida? Será que Jesus está habitando na sua vida? Ou ela simplesmente está limpa externamente? Você moralmente é uma pessoa ilibada, mas você não preencheu a sua vida com Cristo ainda. Essa história, queridos, pode ser aplicada a você e a mim. Jesus direcionou as suas palavras não para prostitutas, não para os viciados, mas para os religiosos moralmente corretos. Gente como você e como eu. Se você vai à igreja ano após ano, pode correr o grande risco de acreditar que é melhor do que realmente é. Você pode começar a acreditar em sua própria religiosidade. Você vai à igreja, ouve um sermão e diz assim: ah, como eu gostaria que fulano tivesse aqui para ouvir isso. Essa palavra é para ele. Aquela mensagem já não fala ao seu coração, é para os outros. Quando na verdade, é você que precisa mais do que o outro. Algo em todos nós quer substituir a reforma moral pela salvação genuína. Contudo, quanto mais religiosos somos, maior a probabilidade de limparmos o exterior e deixarmos o nosso interior vazio. Quando você deixa a sua casa limpa, mas vazia, você se abre para 7 demônios piores do que o primeiro. Esse é o terceiro passo do diabo para capturar uma vida. Ele volta com outros demônios para ocupá-la novamente. Queridos, falar que Jesus habita em nossa vida, e isso às vezes é muito comum nós ouvirmos os crentes, os cristãos dizendo: ah, Jesus habita no meu coração, aleluia, glória a Deus. Mas às vezes, queridos, isso não passa de uma declaração abstrata, uma afirmação que tem sua prática apenas da boca para fora. Jesus morar em nós, queridos, não é algo abstrato, é uma verdade que nos liberta. Liberta do pecado, liberta dos desejos que procuram nos corromper. Quando nos aproximamos de Cristo, Ele vem a nós. Quando confiamos em Cristo, Ele habita em nós. Quando cremos em Cristo, Ele passa a residir dentro de nós. Quando dizemos sim a Jesus, Ele faz do nosso coração a sua casa. Nenhuma reforma moral consegue isso. Ah, pastor, eu antes era um alcoólatra, já não bebo mais. Ah, pastor, antes eu era viciado no cigarro, eu não fumo mais. Ah, pastor, eu vivia adulterando, hoje eu só vivo para o meu lar. Queridos, isso são coisas positivas. São passos que você está dando. Mas são apenas pequenas vitórias. Ilusões que o inimigo está te oferecendo. Se você não preencher a sua vida com Jesus, essas vitórias podem ser derrotas da sua vida. Nenhuma religião pode fazer o que a verdadeira conversão faz. Podemos até diminuir os maus hábitos e nos tornar pessoas melhores, mas isso não servirá para preencher o vácuo que só Deus pode preencher. Queridos, Jesus tem um tamanho exato para preencher o espaço do nosso coração. Eu não sei com que ou com quem você tem preenchido esse vazio. Alguns têm colocado no dinheiro o preenchimento desse vazio. Eu estou lendo um livro do pastor Hernandes Dias Lopes sobre felicidade, e ele fala de pessoas que procuram colocar nos bens, naquilo que o mundo tem a oferecer, a sua felicidade, mas tudo isso é passageiro, porque hoje você está com uma coisa que você se sente bem, e amanhã isso já não mais lhe satisfaz. Outros podem colocar a sua felicidade no sexo, achando que pegando uma e outra, ou um e outro, isso vai lhe trazer satisfação. Lê do engano. Porque o sexo é uma bênção de Deus para o casamento. Outros podem colocar a sua felicidade na bebida, nas drogas, mas tudo isso é ilusão, tudo isso é passageiro. O
O que Jesus está dizendo para você é que se você limpar a sua casa, Ele entrará nela. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Queridos, é isso que Jesus faz. É o poder de Cristo que habita em nós, que nos ajuda a vencer todo o mal e toda tentação. Cristo não apenas nos aponta uma nova direção, mas Ele nos dá o poder de caminhar esse caminho. Você não está sozinho. A luta que você está passando, o Senhor Jesus está contigo. É Ele que te dá forças para vencê-la. É Ele que te dá as condições para superá-la. Nessa noite, queridos, ouvimos a história narrada por Jesus sobre um homem que limpou a sua vida, mas deixou seu coração vazio e acabou muito pior. E a minha palavra para você, a palavra de Deus para a sua vida, é: não seja como esse homem. Quando se trata das suas atitudes, não fuja apenas das más obras, afaste-se também das boas obras e corra para Jesus. É fácil ver o efeito nefasto das más obras. As más obras, elas são visíveis, mas as boas obras, elas às vezes até nos confortam, alentam o nosso coração. Porém, elas apenas têm o objetivo de promover a vanglória, de nos deixar presunçosos. Assim, corra para Jesus do jeito que você está. Acredite nele, confie nele. Lembre-se, é bom ir à igreja, é bom viver como cristão, mas isso não vai te ajudar, a menos que Cristo esteja vivendo em teu coração. Algumas pessoas limparam o seu exterior, mas nunca foram lavadas no sangue do Cordeiro. Vêm domingo a domingo à igreja, acompanham outros para estar na igreja, e até mesmo vêm sozinha porque gostam do ambiente, porque acham interessante a forma como se cultua, mas nunca confessaram Cristo. Cristo não habita em seus corações. Pessoas que precisam encontrar Jesus, pois só assim o demônio não entrará, porque ele não entra onde Jesus habita. Que Deus possa nos ajudar a abrir o nosso coração todos os dias para Jesus e dizer: Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui. Eu não sei se nessa noite há entre nós alguém que ainda não confessou a Cristo, alguém que até tem um estereótipo de crente. Eu vou à igreja, eu até dou meu dízimo e minha oferta, eu até tenho aí uma vida moralmente aceitável para os padrões desse mundo. Final de semana ainda tomo só um gole, dou um trago lá no baseado, mas uma fezinha perdida. Assim, eu pulo a cerca, mas também ninguém é de fé. Queridos, como está a sua vida? Como está a sua vida, o seu relacionamento com Deus? Deus não nos chamou para vivermos de aparência. Deus não nos chamou para erguermos um castelo de areia. O Senhor nos chamou para erguermos uma casa, e essa casa, queridos, não pode ser erguida sobre a areia, mas sobre a rocha que é Cristo. Como está a sua vida? Há entre nós alguém que precisa de um encontro com Cristo nessa noite? Há entre nós alguém que precisa de uma reconciliação com o Senhor? Pode até dizer: pastor, eu não sabia. Eu pensei que somente estar na igreja, eu pensei que apenas acompanhar os meus pais, eu pensei que apenas participar do culto. Eu acreditava porque eu era membro do louvor, pronto, eu estava já com a minha vaga garantida no céu. Eu pensei que por pregar o evangelho, meu direito estava garantido. Queridos, precisamos deixar Cristo entrar na nossa vida. Há entre nós alguém que ainda precisa fazer isso nessa noite? Se essa é a sua situação, eu quero lhe desafiar para levantar uma de suas mãos e dizer: sim, Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Eu não quero continuar do jeito que estou, eu quero uma nova vida com o Senhor. Ó Deus, limpa o meu coração, mas não apenas limpa, passa a habitar na minha vida, passa a viver ao meu lado. Seu meu Deus, seu meu Senhor, se tu não fores comigo, Senhor, eu não poderia ir a lugar nenhum. É na tua palavra, Senhor.